Bom dia, hoje é 4 de fevereiro de 2020, estamos aqui e essa reflexão hoje é direcionada aos alunos do curso de Aprendizes do Evangelho da Seara Bendita do turno da tarde de quinta-feira. E o nosso assunto de hoje nós escolhemos do livro Força Espiritual, que é um dos livros que ao longo desses 3 anos de curso, um deles é esse que nós precisamos sempre ler e aprender, E assim nós retiramos desse Força Espiritual, José Carlos de Luca, mensagens de Boa Noite, de Maurício Mancini, Cura-te a ti mesmo, Miramês, e Manual Prático do Espírita, Ney Pietro. Muito bem. E eu gosto de começar a aula sempre com uma frase, E eu vou escolher uma frase que eu algumas vezes repito em alguns outros, para quem acompanha, em algumas outras exposições evangélicas. Eu vou escolher uma daquela novela Cordel Encantado, por isso o autor é desconhecido, eu não conheço, mas é interessante que das personagens repetia muito isso, Ele era até chamado de profeta. E ele dizia assim: cego é aquele que caminha no escuro, mesmo depois das luzes acesas. Eu acho essa frase espetacular, porque o assunto de hoje é longe dos vícios. Por que eu escolhi esse tema hoje? É porque a gente recebe, muitas mensagens falando sobre a juventude, os vícios, a bebida alcoólica e tantos outros vícios, adultos, e agora nessa época, do Covid, as pessoas ficam desanimadas e aí acabam fazendo uso, maior até de bebidas alcoólicas e outros, por conta dessa angústia ou desse medo, e assim vai. Então vamos lá? Por essa razão eu escolhi essa mensagem, esse estudo foi bom para mim também, então não achem que eu estou acusando ninguém, nem criticando ninguém, nem avaliando ninguém, mas para mim foi um estudo interessante para que eu também possa pensar, mudar, tomar cuidado, rever esses ensinamentos para que fortaleça e a gente tenha novas posturas de saúde, orgânica verdadeira, onde requer a saúde mental. Muito bem, os tempos em que vivemos são assim, tumultuados, cheios de dualidades, de paradigmas falsos, muitas vezes, cabendo a nós somente uma única tarefa, amigos, a de discernir e a de escolher. Esse é o objetivo de hoje. Somos aquilo que nós realizamos, lembre-se, não o que nós prometemos realizar, certo? Hoje, nós estamos no dia 4 de fevereiro de 2021, eu fiz esse estudo, essa palestra, era aula, em 2011, e eu adequei ao momento de hoje. Fiz a leitura de novo dos livros, e adequei ao nosso momento de hoje, e é tão, como a gente fala em inglês, up to date, como foi em 2011. Muito bem, 2021 anos depois do Mestre estar entre nós fisicamente, estamos, através do estudo do seu Evangelho, sendo capacitados, nos domínios de sermos aprendizes do seu magnífico amor, do seu exemplo, que ele experienciou entre nós e que nós guardamos no coração, na mente, na alma até hoje. Sentindo a sua presença, a presença de Jesus, cada vez mais em nossos corações, não mais enfrentamos as feras e as fogueiras dos circos romanos lá atrás, como os primeiros cristãos enfrentaram. Mas o que é que nós enfrentamos hoje? As feras dos próprios instintos animais. O fogo da agressividade que precisamos atenuar, controlar e transformar. As luzes, amigos, como disse na frase inicial, estão acesas. Caminhamos em direção ao Pai Celestial.
escolhendo e discernindo o melhor para nós. Essa é a tarefa, né? Falando então de vícios, a mídia nos ensina a passar o nosso tempo livre, né, de formas que nós possamos ter esse tempo mais prazeroso possível. E os costumes da época é que nos trazem muitas vezes a vícios sem nós nos apercebermos. O que eles passam quando vão passar um anúncio na televisão de um local para você ir visitar, uma praia, né? Então você está próximo às férias, começa a aparecer um monte desses filminhos, esses anúncios na mídia, mostrando alguém sentado na beira de uma piscina com um copo, um drink na mão, daqueles coloridos, com abacaxi, né? E guarda-chuvinha, né? Ou uma cervejinha, linguiça, torresmo, frituras, fumando, jogando cartas. Para os jovens, os mais jovens, né? Baladas, bebidas, fumo, drogas, até o dia raiar. Existem vários filmes jovens, né? Até seriados. Eu me lembro de um seriado há um tempo atrás em que as crianças, né? Os jovens lá nos Estados Unidos, eles vão para as faculdades e tem aquelas festas. Isso é se divertir, né? Bebendo até o dia seguinte, quando chega, tá lá nos dormitórios, né, da faculdade, eles estão lá todos deitados, vomitando, passando mal, né? Isso significa ser feliz, isso significa divertir, como eles falam em inglês, have fun, né? E ninguém na nossa sociedade é criticado ou rejeitado por um fim de semana assim. É férias, né? É um fim de semana, é a juventude, né? Será que nós estamos confundindo o repouso, a recreação, né? Primeiro, aquilo que precisa quebrar, né, a nossa rotina, mudar as nossas tensões, deve ser a sensação de paz, né? E aí, essas situações que nós estamos falando, elas são extremamente desgastantes, não é verdade? No dia seguinte é uma enxaqueca, é um mal-estar, é vômitos, é sensação gástrica, intestinal, é uma dor de cabeça, não consegue ver a claridade, nem das ideias e nem do dia ao raiar. E aí? Será que elas são realmente produtivas? Será que elas trazem a paz que nós queríamos? Ela quebra realmente a rotina? Quebra a rotina e quebra. Mas qual é o efeito de tudo isso? Pois é, o nosso corpo é ferramenta. É uma ferramenta para nós desenvolvermos. É uma ferramenta, eu vou dizer, divina para a nossa evolução. E o cuidado com ele, assim como com os nossos valores mentais, fazem parte das leis de conservação que Deus nos colocou. Todos nós nascemos com o mesmo instinto de conservação, sabia? Aquele que nos leva a afastar a mão de um vaso quente numa panela, pelando, né? E a gente não se queima. A gente põe a mão e tira a mão imediatamente, não é verdade? Pois é, este instinto rege as nossas ações. Porém, muitas vezes entorpecemos o instinto de conservação. Fazemos surdo aos apelos da mente só pelo interesse de gozar alguns minutos de emoções radicais ou alegrias passageiras. Vamos repetir a frase que a gente começou? Cego é aquele que caminha no escuro mesmo depois das luzes acesas. Existem fontes de alegrias bem mais salutares do que aquelas que nos são oferecidas com facilidade e com promessa de gozos fáceis, celebrações fúteis e vazias que se tornam rotina muitas vezes para nós. O hábito repetitivo faz com que o organismo acabe se adaptando a essas cargas tóxicas ingeridas. O organismo ele tem o tempo todo a necessidade de entrar em equilíbrio.
Então, como um pêndulo, né, que vai para cá e vai para lá, toda vez que nós desequilibramos, ele tenta voltar para o centro, o equilíbrio, tá? E aí, com muitas e muitas repetições, nós vamos estragando o nosso tubo digestivo, a mucosa, né? Do esôfago, do estômago, do intestino, sobrecarregando o rim, sobrecarregando o fígado, né? E aí, o que acontece? Até as células cerebrais são acometidas, e aí já não volta para o meio, e sim para um pouquinho além do meio, desequilibrando, um equilíbrio que não está totalmente equilibrado, né? Porque nós já lesamos as células, os tecidos, e aí vai chegando ao aparelho, né? Bom, aparelho, eu tô falando do conjunto de órgãos, né? E aí a nossa mente começa a se fixar nessas sensações de tanto que a gente repete. Muitos de nós fugimos dos problemas nas avenidas do vício, nos diz o José Carlos de Luca no livro Força Espiritual, né? Inclusive ele diz assim, abre aspas, fumo, a primeira vez provoca uma tosse imensa e tontura. E aí o que a gente faz? Ele chama até de sacrifício do novo viciado, né? Da pessoa viciada de novo, quer dizer, a primeira tentativa. Ela tem que fazer aquilo várias vezes até que o organismo consiga aspirar, né, aquela fumaça que é extremamente irritativa. Se a gente estiver num local que está pegando fogo, a fumaça é a primeira coisa que a gente se preocupa, né? Porque vai queimar toda a mucosa aqui, né, delicada do nariz, da laringe, da traqueia, entende? Do pulmão. Pois é. São os sacrifícios do noviciado, diz o nosso irmão José Carlos de Luca. Sensações, né, de charme, né, autossegurança, estímulo cerebral acontece, né? Então as pessoas, quando elas se sentem frustradas, quando elas se sentem colocadas diante da parede sem ter uma reação, ela busca o charme no cigarro, né? Com o tempo, e a segurança também, o próprio organismo passa a exigir, em forma de dependência, as doses tóxicas junto com as cargas emocionais, às quais nós nos habituamos. Então, se toda vez que nós estamos tristes, chateados, magoados, frustrados, passando uma situação difícil, e nós buscamos o álcool, buscamos o fumo, buscamos a droga, outra, maconha, cocaína, crack, seja o que for que nós busquemos, até mesmo a alimentação, o excesso do alimento. E isso realmente vai atuar bioquimicamente no corpo e vai atenuar aquela sensação e aquela emoção. Mas ele é passageiro. Acabou o efeito material da situação, a emoção mantém, porque a gente não mudou a situação, não mudou a postura diante daquele problema, de como agir com ele, não resolveu o problema em si, e às vezes o problema não vai se resolver imediatamente, e aí o organismo começa a decorar, a memorizar. Toda vez que você tiver esse nível de insatisfação, você busque isso, que vai dar uma amenizada pelo menos por algum tempo. Então hoje é um, amanhã é dois, depois é um maço de cigarro, hoje é uma cerveja, depois amanhã 3, 4, 5, 6 cervejas, hoje é um copo de vinho, amanhã é uma garrafa de vinho, hoje é um shot, né, de alguma coisa, depois amanhã é a garrafa inteira, né, e assim vai por outras, né, um pedacinho de maconha lá, sei lá, e aí aquele que hoje faz até maconha no biscoito, no bolo, não sei aonde, dá aquela sensação de relaxamento, ainda mesmo, que atua no organismo, né? Aí você tem aquela sensação de esquecimento momentâneo, mas que o problema não foi resolvido. Então, é passageiro. E o organismo começa a pedir, a exigir, né? O livro nos adverte que os prejuízos são duradouros, ante o prazer passageiro. Mas o quanto duradouro é? Quanto é duradouro? Você pensa que o prejuízo é só, unicamente, para este momento, para este corpo? Para nós espíritas, eu não sei quem está assistindo essa explanação evangélica, mas como é direcionada para os alunos, né, da Seara Bendita, que são espíritas, kardecistas, nós vamos passar esse ensinamento, né?
O prejuízo transfere da vida presente para a subsequente, diz Ney Pietro, no Manual do Espírita. Impregnações magnéticas que o perispírito guarda pelas imantações recebidas do próprio corpo físico e também mental. Então o perispírito é um mata-borrão, é uma esponja. Ele absorve tudo de bom e tudo de mal. Ele guarda todas as suas memórias de todas as suas vidas e principalmente dessa. Todas as experiências, tudo que você fez, deixou de fazer, tá tudo lá guardadinho, né? E isso daí vai ser transferido para a próxima vida. Então, se a gente destrói o fígado, se a gente destrói o estômago, se a gente destrói o intestino, vai o nosso corpo, a gente morre, deixa o corpinho aqui, o espírito continua do lado de lá com o seu perispírito, e esse perispírito vai guardar essas informações. E na próxima encarnação, esse perispírito vai participar, né, da escolha do espermatozoide, do óvulo da sua mãe e do seu pai, e o corpo que ele vai auxiliar, que ele vai imantar, que ele vai buscar através dos genes que ele vai conseguir atrair para ele, do espermatozoide, do óvulo, que ele vai conseguir, né, a genética, o DNA, todas aquelas informações, né, elas só vão ser atraídas para esse corpo segundo o que nós temos no nosso perispírito. Por isso que tudo que nós fizermos hoje, o nosso prejuízo não fica aqui, ele vai para as próximas vidas. Queridos, precisamos ter cuidado muitas vezes, né? Porque sucumbimos aos mesmos vícios também do passado distante, de outra vida pregressa. Então, às vezes, nesta vida, nós não estamos querendo mais, mas a gente ainda tem no nosso corpo, nos nossos genes, né, coisas de outras vidas. Pois é. Então, se você está agora se conscientizando, que até agora não tinha essa noção, vamos repetir? Segue. É aquele que caminha no escuro, após as luzes acesas. Raramente nós estamos sozinhos nos vícios. Sabia? Você pode estar sozinho na sua casa, com uma garrafa na mão, fumando sozinho no seu quarto. Ninguém nem sabe, né? Mas ninguém fisicamente sabe. Contamos com companheiros, né, daqueles que se servem dos mesmos males, tanto encarnados como desencarnados. As entidades espirituais agem hipnoticamente no campo da imaginação. Então você não quer, e aí vem na sua mente, né, aquela imagem da televisão, da novela, do livro. Você vê que agora, se você pegar filmes antigamente, de 1950, 60, sempre tinha alguém com um whisky na mão, com um drink na mão, com um cigarro. Hoje você raramente, quase que nunca, pelo menos nos filmes americanos, a gente não vê ninguém ali naquela situação, né? Acho que eles entenderam que aquela imagem fica guardada na mente dos jovens, das crianças e nossa mesmo. Então, aonde que o espírito atua? Aí, ele busca na tua memória para trazer a sua imaginação e despertar esse desejo. Eles chegam a emitir ondas magnéticas que nos envolvem nas sensações e desejos que juntos alimentamos, eles do lado de cá e nós do lado de cá. Então, aquela sensação, aquela euforia, aquele desejo, aquela vontade, então você não quer, mas aquilo vem na tua mente, vem até gosto na boca, né? Isso são ondas magnéticas desses espíritos. Muitas vezes podemos querer deixar tal qual vício, mas aquelas companhias nos sugestionam, persuadem e induzem. Como por exemplo, amigos de convívio, né? Agora estamos falando até da nossa vida material, no corpo a corpo. Os nossos amigos de convívio nos arrastam muitas vezes para isso, né? Por isso que o autor do livro Força Espiritual, do José Carlos de Luca, ele nos adverte o seguinte: escolha bem as suas companhias. Continua ele: afaste-se imediatamente da convivência de pessoas com a mesma tendência. Se você sair daqui hoje, dessa explanação evangélica, e desejar eu tenho vício por doce, você não pode ir para uma festa de criança que tem brigadeiro, não é assim? Não pode ter na sua casa
chocolates, né, doces, porque nessa hora é difícil, não é fácil, a sugestão é muito grande, certo? Então é importante a gente, como ele diz, se afastar das pessoas, isso é palavras do livro, tá? Afaste imediatamente da convivência de pessoas com a mesma tendência, porque você ainda não tem a força para isso, né? Um doente pode deixar o outro mais doente ainda. Então, a gente faz aquela pergunta: afastar-se de pessoas fisicamente é mais fácil. Não, hoje eu não posso sair, não, eu tenho um programa, não, hoje não vai dar, essa semana eu não estou conseguindo, e a gente consegue falar isso. Mas e espiritualmente? Isso é diferente. Eles continuam ali, atentando a nossa mente, né? E até criando situações à nossa volta para que nós sejamos magoados, irritados, sensação de injustiça e etc e tal, para que nós vamos, né, fugir através do vício. Percebendo-nos que estamos com dificuldade, vamos pedir socorro, né? É importante isso. Lembrar aquela imagem de Jesus que aceitou que Simão carregasse a cruz até Gólgota. E convida nós a permitirmos a ajuda. Se Jesus permitiu que Simão auxiliasse, né, ajudando ele lá em Gólgota a carregar a cruz, por quê? Qual é o nosso orgulho? Por que nós não podemos pedir ajuda àqueles que estão à nossa volta, certo? E principalmente uma ajuda especializada, uma ajuda médica, psicológica, mas não esqueçamos da ajuda espiritual também, certo? Porque essa parte espiritual, ela depende, né, da igreja que você abraça, da religião que você abraça, do pastor, do padre, do seu mentor espiritual, né? Você precisa de ajuda em todos, porque nesse momento nós estamos fragilizados, né? A organização do ambiente pensante somente se ajusta onde há afinidade de vida. O tipo de vida que nós levamos, amigos, é o ambiente que nós vivemos. Não é verdade? Você vê que quando uma pessoa está muito, né, viciada, a casa dela, a gente vê nos filmes, né, é tudo desorganizado, tudo quebrado, tem milhões de pratos sujos, a pessoa não limpa, porque o que está por fora é o que está por dentro. Tudo sujo, tudo bagunçado, né, a pessoa deitada, sem tomar banho, toda desregrenhada. É isso. O nosso ambiente, né, o nosso tipo de vida é que leva ao ambiente em que nós estamos vivendo. É um ciclo, Muito bem. E somente recebemos as sugestões do exterior sendo iguais a que nós emitimos. Esse é um ponto. É difícil? É difícil isso que a gente está falando, né? Mas é verdade. É o trabalho da justiça divina. Somente vem a nós o que nós oferecemos aos outros que estão à nossa volta. Então, já somos conscientes de que somente recebemos o que damos. O próprio Mestre Jesus nos disse, né? A forma sugestiva obedece ao clima interior. Então, vale dizer que nós precisamos mais de disciplina dos nossos pensamentos do que mesmo de um alimento material. Não tem aquela frase, ajuda-te que o céu te ajudará? Pois é, nós temos o nosso caminhar. A gente tem que se levantar e ir aquilo, mostrar que tem desejo de sair daquela situação. Tem a nossa parte a fazer. Algumas vezes somos mal orientados e imaginamos que a fé é uma crença em um ser milagreiro que vai tirar do nosso caminho todas as coisas ruins e nos agraciar com tudo o que representa conforto, riqueza e comodidade na terra. Isto é uma ilusão. E quando temos ilusão, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos decepcionar e vamos ou para o materialismo ou para uma religião sem religiosidade, seja ela qual for. Porque aí nós começamos a nos decepcionar, porque aquilo que nós pedimos
e aquilo que nós achamos que tem que ser fácil, eu vou orar para Deus e Ele vai fazer assim, plim, e vai tirar todo esse desejo da minha cabeça. Eu vou orar para Jesus ou para fulano ou beltrano e quando eu ver, Ele vai fazer assim, um plim, eu vou fazer um trabalho ali na esquina com isso ou com aquilo. Eu não estou falando da religião, gente, tanto faz. Nós temos a nossa parte para fazer e não é pelo caminho fácil. Não existe varinha de condão, não existe, isso tudo é ilusão, não existe milagre que vai tirar tudo isso de uma hora para outra quando nós caminhamos por esse caminho, por livre-arbítrio, entramos nessa estrada porque nós quisemos e nós vamos ter que voltar pela mesma estrada. Se nós colocamos obstáculos, espinhos, nós vamos voltar observando, até mesmo caindo de novo em alguns buracos e nos arranhando nos espinhos, né, para voltar ao caminho correto. Então, o caminho de volta não é fácil, não é, mas ele existe. Ele tem como a gente voltar e continuar no caminho correto. E nós estamos falando no sentido de vícios, de saúde, de tudo que você imaginar, não importa, mas nós vamos ter que voltar pelo caminho que nós, né, antes escolhemos. E não será fácil, mas teremos sempre pessoas ao nosso lado que nos amam, os nossos pais, amigos, irmãos, as pessoas que amam a gente, os filhos, que estão desejando ver a nossa saúde voltar, que estão desejando que nós larguemos os vícios, que nós voltemos a uma saúde, uma alegria, uma felicidade mais duradoura, mais verdadeira, que preencha o vazio e não fugir dos assuntos e das coisas. Não é verdade? Então, nós temos amigos que estarão ao nosso lado nos auxiliando, mas nós temos que fazer a nossa parte e lembrar que não existe nada, né, milagroso. Nós vamos ter que ter momentos difíceis, é lógico. O mestre sempre afirmava que quando alguém se autossuperava, né, o que ele dizia? A tua fé te curou. Ele não dizia, eu te curei. Olha que Jesus nos mostra. A tua fé te curou, ou seja, você tomou parte, você tomou decisão, você desejou, você quis e você conseguiu. Ele falava, a tua fé te curou. A fé, gente, implica em fé em nós mesmos, na nossa capacidade de converter os momentos difíceis em aprendizado, de observar que problemas são oportunidades, que momentos felizes serão recompensas da nossa própria ação. A fé racional é uma fé que não se apoia em Deus como se fosse um coxo em sua muleta, com a sua muleta ali, mas sim uma fé que nos coloca na condição de criança, que aprende a andar e diante dos braços estendidos do Pai, alguns passos mais adiante, cria coragem, põe suas perninhas a trabalhar e vai, cambaleando às vezes, caindo até, mas sempre certa de que um amor muito grande a espera no final da jornada. Esse é o verdadeiro que Jesus nos ensinou, né? De quem é Deus. É o Deus, é o Pai da volta do filho pródigo, né? Que saiu, gastou herança, com todo tipo de situações, de vícios, e ele volta aos braços do Pai. Esse é a fé que Jesus quer que nós tenhamos em Deus, olhando esse Pai que está lá de braços abertos, festejando sempre o nosso retorno, a nossa autossuperação e sem perguntar o que é que você fez ou deixou de fazer. Porque quando o filho pródigo volta, ele não pergunta o que você fez com aquela herança, cadê o dinheiro que eu te dei, o que você andou fazendo todo esse tempo, por que você está chegando assim, dessa forma, né? Não, ele só abraça, beija, põe um anel, que naquela época o anel significava que você tinha de herança a herança da família. Ele manda festejar porque o filho estava morto e voltou a viver. E isso é lindo, é maravilhoso, amigos. Todos nós estamos lembrando desse Deus maravilhoso, essa fé que traz dentro do nosso coração, que nós sabemos que somos amados acima de tudo. Ele está sempre nos impulsionando a ir a seu encontro, de uma maneira ou de outra. Todos os caminhos levam a Deus. Porque quando nós desistirmos de sofrer, nós vamos buscar o caminho que leva a Deus verdadeiramente, né? Veja bem, nem sempre Deus atrai ou nos impulsiona ao seu amor do jeito que nós queremos caminhar.
mas do jeito que nos fará mais forte e responsável pelas nossas conquistas. Do jeito que nos dará o mérito por havermos chegado lá. E o lá é tudo que o homem almeja desde os primórdios da terra. Lá é onde está a verdadeira felicidade. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, dessa reflexão, que nós possamos levar esses ensinamentos, dividir com outras pessoas, compartilhar essa explanação evangélica. Vocês quiserem colocar um likezinho aí é bom, se inscrever no canal também é legal, no YouTube, né? No meu canal, Cláudia Ferber. E aí, também se não gostar, pode botar lá, né, o dislike e colocar suas observações, suas perguntas, que eu respondo, tá bom? Então, abraços fraternos.